Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Sexta-feira, finalizando mais uma semana de trabalho, de estudo. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. E vamos lá, né? Vamos lá para correções. É a primeira correção aí do livro 3, tá certo? Eu sei que muitos não têm livros, então quem não tem livro justificou, a gente entende. Espero que o mais breve possível vocês possam pegar esses livros. E já tem, né? Meteu bronca aí, fez a atividade e continue aí se dedicando e assistindo às aulas. Pessoal, hoje é a prática da agricultura moderna na América e na África. A gente viu na aula passada um pouquinho sobre agricultura itinerante e agricultura irrigada e um pouquinho também da de precisão. Então hoje a gente vai ver um pouquinho da moderna, beleza? Mas antes a gente precisa corrigir as atividades. Então tenham em mãos o livro de atividades, abra na página 3 até a página 5, para que a gente possa corrigir. Primeira questão, identifique nas imagens a seguir os diferentes modelos de agricultura ou pecuária. Vai ter alguns, pessoal, acho que são uma ou duas que vocês não viram ainda, mas dá para tentar pelo menos fazer, beleza? Essa aqui não tem mistério, né? Essa aqui não tem nem como errar. A agricultura de irrigação, aí, as terras sendo irrigadas. Essa aqui, pessoal, com esse maquinário aí, é a agricultura moderna, tá bom? Que a gente vai ver hoje. Essa letra C aqui mostra que as queimadas, né? Se tem queimadas, é a agricultura itinerante, tá certo? Essa aqui, olha, essa aqui a gente viu, né? Com drones, né? Tecnologias muito avançadas, mais avançadas ainda do que a agricultura moderna, beleza? É a de precisão, a agricultura de precisão. E por último, esse que a gente não viu, que é pecuária, que se chama pecuária intensiva, com gado confinado, tá? E confinado em pequenas áreas, beleza? Então essa aqui, quem errou aí, a gente justifica ainda porque realmente não tinha visto. Mas as demais, dava para fazer de boa, tranquilamente, não tinha mistério. Continuando, né? Deixa eu aqui na minha imagem nessa foto. A imagem a seguir corresponde a uma tela de Eero Jarnefeld. Nela, o pintor finlandês registra o método tradicional da agricultura. Muito simples. Que método é esse, né? É o método da queimada. Olha aqui, ó. Olha eles queimando aí, né? É o método da agricultura itinerante. Então, o método da queimada, derrubada da mata, queimando essa mata aí, essa vegetação. Letra B. Em que condições esse método pode ser praticado de forma sustentável? Opa! Não é fácil você fazer esse tipo de agricultura. Pode ser de forma sustentável, desde que saiba como é que eu posso dizer? Manejar corretamente o fogo, né, e conhecer aquele tipo de solo. Então, em condições bem específicas, com populações pequenas, né, que conhece a dinâmica natural dos ambientes. Então, tem que ter uma população pequena e que conheça essa dinâmica. Letra C. Escreva o nome e a localização de uma comunidade tradicional no Brasil que pratica esse método agrícola. Então, os quilombolas. No Brasil, os quilombolas praticam esse método de agricultura itinerante. Aí você poderia citar qualquer quilombola. Poderia ser, por exemplo, o quilombo da União dos Palmares, né? Quilombo dos Palmares. Aí, outros aí também sem problema nenhum. Terceiro, cite 3 diferentes condições que definem o uso do sistema agrícola de irrigação. Então, olha aqui, ó, deixa eu até grifar com a caneta aqui, 3, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, deixa eu ter a minha imagem aqui. Aqui. Em regiões afetadas pela sazonalidade, é uma. Regiões que tenham irregularidade de chuvas, é outra. Tá certo? Em solos que apresentem carência de nutrientes, é outra, tá bom? Então esses aí são exemplos aí de condições que definem que você utilize a agricultura irrigada. E aí finalizamos, né?
A correção, desde já parabenizo para quem fez, parabenizo quem acertou, só não parabenizo quem não fez. Não fez porque não quis fazer. Aqueles que não fizeram por não estar com o livro ainda, tudo bem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agricultura moderna na América e na África. Pessoal, o que é a agricultura moderna? É aquela que coloca em prática métodos científicos de cultivo com equipamentos sofisticados, com maquinário pesado, altamente tecnológico. É bem simples. Então, de modo geral, a aplicação dos instrumentos e métodos modernos na agricultura acompanhou o progresso tecnológico. Então, quando foi se progredindo tecnologicamente o mundo, a agricultura também foi progredindo com inovações tecnológicas. Ela acompanhou esses passos da Revolução Industrial, do crescimento urbano, e a agricultura também foi acompanhando esses passos aí de evolução. Então, podemos considerar que houve uma revolução agrícola que se desenvolveu no mesmo período. Então, enquanto havia a Revolução Industrial, enquanto havia um crescimento urbano, também estava havendo, acompanhando esse crescimento, a Revolução Agrícola. E aí, de forma integrada, os avanços de setores comumente associados à urbanização e industrialização. Então, esse crescimento da Revolução Agrícola acompanhou aqui a urbanização, como vocês podem ver, e também a industrialização. Com a difusão, o espalhamento de equipamentos cada vez mais sofisticados e introdução de técnicas contemporâneas, como as que acabamos de ver, aplicadas na agricultura irrigada e de precisão, os contrastes de produtividade entre os diferentes tipos de agricultura se acentuaram. Que é isso, professor? Houve um aumento da desigualdade, assim como houve um aumento da desigualdade social com a industrialização. Os mais ricos ficaram mais ricos, os mais pobres ficaram mais pobres. A mesma coisa ocorreu com a agricultura. Aqueles grandes fazendeiros que puderam comprar esses acessórios tecnológicos aumentaram sua produtividade e a diferença ficou esmagadora de quem produz com tecnologia do que uma pessoa que produz de forma normal, simples, beleza? Então aumentou aí essa desigualdade. Aí vem equipamentos pesados, tratores, colheitadeiras, então com o impulso de tecnologias adaptadas dos campos de batalha para os campos de cultivo. Então essas tecnologias elas inicialmente foram feitas para o campo de batalha e aí foi aperfeiçoada para também os campos de cultivo. A mesma coisa tecnologicamente se falando. Os primeiros computadores que foram feitos não foi para nós, réis mortais, possuírem, não. Eram computadores que eram feitos para área militar, com fins militares. E depois de um tempo também foi produzido aí para a gente aí como nós temos hoje. Com incentivos financeiros dos governos, proteção comercial, linhas de crédito, a agricultura dos países ricos passa por grandes transformações e dá um salto de produtividade em meados do século XX. Então esses países mais desenvolvidos, eles saltaram com relação aos países subdesenvolvidos com relação à tecnologia e avançaram muito. Na época, a busca por maiores produção e produtividade para atender um mercado consumidor cada vez mais amplo e com preços cada vez mais acessíveis, juntamente com a pretensão de acabar com o flagelo da fome no mundo, levou a agricultura moderna a se instalar nos países subdesenvolvidos. Então ela começa nos países desenvolvidos, essa agricultura moderna, e vai depois com o tempo se espalhando ao redor do mundo. Por que se espalhou? Porque precisava aumentar a produção, precisava ter mais produtividade, precisava ter um preço mais baixo. Então aí os países começaram a instalar essas tecnologias em países mais pobres. Então chegou na Ásia, chegou na América Latina e também na África. Aí surge o que? A Revolução Verde, que tem um forte impulso principalmente a partir da década de 70. O que é isso? A Revolução Verde é justamente a chegada desse maquinário nos campos. Aí o que? Nos países subdesenvolvidos. Por exemplo, o Brasil. Essa maquinário começa a chegar também no campo, gerando aí a Revolução Verde. Aí traz o que? Inovações tecnológicas, como informatização, mapeamento por satélite, dados digitais,
novas máquinas para plantio e colheita, manipulação genética de sementes, e aí há o quê? Um aumento da produção mundial de alimentos, tá certo? Então houve esse aumento aí, graças justamente a essa Revolução Verde, que é a chegada desse maquinário, dessa tecnologia no campo, né? A agricultura moderna quando chega no campo. Mas com isso, traz o lado negativo. A gente perde o quê? Culturas antigas e ricas em conhecimento ambiental. Então várias culturas aí vão sendo deixadas de lado, e aí vai surgindo novas culturas aí, a gente vai perdendo essa questão cultural que tínhamos antes. Além disso, pessoal, a Revolução Verde também gera controvérsias. Tem quem defenda e tem quem critique. Quem defende diz que o quê? Aumentou a produtividade, desmata menos. Então quem defende diz isso. É verdade. Isso aí tem seu lado verdadeiro. Já os críticos apontam para problemas como o esgotamento do solo, um excesso de produtos químicos, que é verdade também, tendência de concentração de terras, também é verdade, os mais ricos concentram essas terras, e aumenta a desigualdade. Então tem os dois lados. Tem um lado bom que favorece esse aumento da produtividade. Hoje tem alimento aí que dá para abastecer toda a população mundial tranquilamente, mas também tem a questão de concentração de riquezas, excesso de produtos químicos, aumento da desigualdade, desigualdade no campo, tá certo? E aí sobre isso, a gente vai ler esse texto aqui, que fala sobre África testa limite no salto no desenvolvimento. Eu vou ler só algumas partes, tá certo, pessoal? Esse cara aqui lembra claramente da primeira vez que viu um automóvel. Foi na década de 50 e um caçador-coletor da tribo Ogiek, na floresta Mau, no Quênia, pensou que fosse uma casa ambulante. Vejam só. Hoje, aos 86 anos, embora ainda tente preservar o estilo de vida de caçador-coletor, procurando mel e caçando escondido o peculiar Hyrax, um mamífero herbívoro semelhante ao coelho, ele acabou mudando com os tempos. Usa roupas ocidentais que não usava, compra alimentos no mercado e, assim como seus parentes mais jovens, usa o celular. Sua história sobre os velhos tempos, que ele conta consumindo cerveja com mel sagrado, é interrompida pelo gorjear incessante, não dos pássaros, mas dos celulares que trazem para a floresta notícias da cidade. O que é que o texto quer mostrar para vocês? O desenvolvimento ele chega em culturas que até antes mantinham suas tradições. Aí tem os dois lados. Tem lado que defende que permaneça a cultura, que as pessoas mantenham-se como eram antes, preservando suas culturas. E tem pessoas que defendem que essas pessoas também têm uma vida, né, que nós temos. Eles são iguais nós, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa que tem debate aqui do índio, né? O índio, tem que manter a tradição, tem que viver lá isolado na floresta. Então, não é bem assim. Se ele quer se inserir na sociedade, ele tem direito de se inserir na sociedade. Tem direito a estudar, tem direito a ir ao shopping. Eu penso dessa forma. Então, tem pessoas que defendem que mantenham a tradição, a cultura, a língua e acabou-se. Tem que viver ali, de fato, como isolado. E tem pessoas que não, que defendem que age também. É um direito de escolha dele. Beleza? Então a gente tem visto muito essa questão da mudança cultural no mundo, tá bom? E o texto continua, né? É um texto bem grande aí. Não tira dúvida, a gente vai ter o prazo de ler um pouco melhor. Vou contar mais uma questão aqui. Ó. Ainda mais importante para o argumento de Leapfrogging é o impacto que a tecnologia móvel está tendo nas áreas rurais, onde vivem 6 de cada 10 africanos. A começar pelo Quênia, com o lançamento em 2007 do M-Pesa, Serviço Móvel de Pagamentos e Transferência de Dinheiro da Safaricom. Grande parte da África está experimentando uma revolução da inclusão financeira, ou seja, a tecnologia de transação financeira já chegou também nessas localidades. Então vejam só como a tecnologia está chegando em culturas bem distantes, onde há um tempo atrás achavam-se impossível que chegasse esse tipo de tecnologia nessas culturas. E aí o texto continua falando, é um texto muito, muito grande, tá certo? Aqui, ó, vou finalizar aqui. Os aplicativos, no entanto, não escondem uma simples verdade. O rendimento da agricultura africana ficou no século XIX. A maioria das fazendas tem direitos de propriedades difusos e não tem irrigação, auxílio do governo com as sementes ou fertilizantes, nem acesso aos mercados. Os agricultores nem se preocupam em implantar culturas que precisem de refrigeração. Como não dispõe disso, a produção apodreceria antes de chegar ao consumidor. Apenas 44% dos quenianos na zona rural
e 32% dos etíopes vivem a 2 quilômetros de estradas transitáveis. Ou seja, aí tem uma crítica, né, com relação aos pequenos agricultores que não têm, né, meios para produzir. Né? Aí falta infraestrutura para levar a sua produção, né? Falta também apoio do governo para financiar. Então vejam só, tem esse contraste, principalmente aí em países africanos. Beleza? Pessoal, nós temos novidade hoje, beleza? Uma grande novidade. Primeiro, tem a atividade de casa, que é a página 6, todo mundo sabe. Tem um prazo aí, também como de praxe. A novidade, pessoal, é o Tira Dúvidas, beleza? Nós teremos o Tira Dúvidas hoje, né? Mais a hora do desafio. Ou seja, a hora do desafio estará no Tira Dúvidas. Então, para quem quiser ganhar um ponto extra e também tirar suas dúvidas sobre a atividade, né, sobre a aula, a gente vai tirar nesse Tira Dúvidas e vai ter a aula de desafio dentro do Tira Dúvidas. Então, só quem participa desse desafio é quem estiver no Tira Dúvidas, às 11h30 pelo Zoom, beleza? Então aí não tem mistério, qualquer dúvida, estou à disposição. Então fiquem com Deus, pessoal, até a próxima, né? Na verdade até mais tarde. Tchau, tchau.